Boa noite, eu me chamo Cíntia e, dando continuidade aos trabalhos das palestras doutrinárias da Sociedade Legião Espírita, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esperança. Mas antes, gostaria de convidá-los a fazer uma prece de abertura. Pedimos, então, aos espíritos superiores que nos iluminem e que nos deem intuição necessária para realizarmos o estudo de hoje. Que possamos aprender e refletir sobre o tema de hoje, a esperança, que isso possa nos ajudar a passar pelas dificuldades e tribulações do nosso dia a dia, e que possamos aprender e evoluir sempre. Que assim seja. Vamos então começar falando sobre esperança lá no mito da Caixa de Pandora. Esse é um mito grego que tem início com a história de dois titãs irmãos, Prometeu e Epimeteu. Esses dois irmãos foram incumbidos na criação de todos os animais e do ser humano. Só que o ser humano ele tinha que ser um animal superior, um animal com a qualidade superior. Epimeteu, que era muito habilidoso, ele foi fazendo os animais com toda a atenção. Só que Epimeteu, ele era impulsivo, ao contrário de Prometeu, que era um pouco mais cauteloso. E Epimeteu, fazendo os animais, ele foi distribuindo a força, a agilidade e todas essas qualidades de superioridade entre os animais. E quando chegou na hora de criar o homem, não tinha uma qualidade, não tinha sobrado qualidades para o homem. Então, Prometeu, com pena do homem, e para cumprir o combinado, deu de presente para o homem o fogo, a habilidade de manipular o fogo. Então, com o fogo, o homem podia fazer metais, cozinhar, usar como arma, enfim, ele teria essa superioridade sobre os outros animais. Porém, Zeus, que era um dos deuses gregos e o chefe do Olimpo, tinha proibido que o homem pudesse manipular o fogo, que ele tivesse esse poder. E Zeus ficou muito zangado com isso, lembrando que os deuses da mitologia grega, eles tinham características quase humanas, né? Então, ele arquitetou uma vingança contra o homem, já que o homem podia manipular o fogo. Então, Zeus, ele criou a primeira mulher, a Pandora, e fez ela extremamente bonita. E deu ela de presente para Epimeteu como casamento. Falou, olha, casa com a Pandora, né? Eu criei ela para você, Epimeteu. Epimeteu, muito impulsivo, viu ela, se encantou e aceitou na hora. Prometeu, já tinha ficado um pouco, né, receoso, achando que, né, Zeus não estava com boas intenções. E falou para o irmão, cuidado com o presente de Zeus. Além de ter criado Pandora, para casar com Epimeteu, ele deu de presente ao casal, como presente de casamento, uma caixa, mas falou, olha, não abra essa caixa, porque dentro dessa caixa está cheia de males, né? E se ela sair, ela vai afetar a humanidade. Então, males como doença, guerra, medo, doenças físicas e mentais, etc., tudo isso está dentro da caixa. Então, não abre. E Zeus também, na sua vingança, criou Pandora extremamente curiosa. E apesar das orientações de não abrir a caixa, um dia a Pandora não aguentou de curiosidade e abriu a caixa, liberando todos os males da humanidade. No desespero, ela viu que aqueles males estavam saindo e fechou a caixa. E o último mal que ficou foi a esperança. Então, a esperança não chegou a sair da caixa. Nessa história, existem, então, duas interpretações. Que a esperança era um mal e que a esperança podia ser uma virtude. Então, ela como mal, ela só não saiu da caixa porque a Pandora fechou e não deu tempo para ela sair. Outros acham que a esperança é uma virtude porque ela não saiu da caixa, ela não saiu não porque a Pandora não deixou, simplesmente como virtude ela não saiu. Então são diversas interpretações e também diversas versões dessa história que traz aquela frase que a esperança é a última que morre.
que é a que ficou lá dentro da caixa. Então, vamos fazer agora uma reflexão se a esperança é um mal ou se ela é uma virtude na realidade. Então, na visão nihilista, a esperança é vista como um mal, como algo negativo. Então, o niilismo é um ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência humana. Ou seja, o niilismo, ele não acredita que tem um propósito na vida, que nós estamos aqui por alguma razão. O niilismo, ele acredita somente na matéria e que não tem algo transcendente da nossa vida. Um filósofo conhecido por ser niilista é o Nietzsche. E o Nietzsche tem uma frase sobre a esperança que diz: a esperança é o derradeiro mal, é o pior de todos os males, porquanto prolonga o tormento. Então, nessa visão que não tem propósito nenhum na vida, o niilismo diz que ter esperança é algo ruim, porque a esperança é o que faz a gente aguentar todas as coisas ruins e não tem propósito nenhum em aguentar essas dificuldades da vida. Por outro lado, a espiritualidade vê a esperança como um bem, como uma virtude. Lembrando que a espiritualidade seria a propensão humana a buscar um significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Né? Lembrando que a espiritualidade pode estar ligada ou não a uma vivência religiosa. Aqui no Espiritismo, né, a gente sabe que o propósito da nossa existência é a nossa evolução espiritual, é o nosso crescimento, o nosso aprendizado e a aproximação com Deus, que seria, então, o que seria a conexão com algo maior. Santo Agostinho, dentro dessa visão espiritualista, né, da esperança, tem uma frase bem legal, que a esperança tem duas filhas queridas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a recusar as coisas como estão aí e a coragem a mudá-las. Então, para quem não acredita em nada, que não tem propósito nenhum, não tem por que você se indignar com as coisas, não tem por que você querer mudar as coisas. Agora, quando a gente acredita em algo maior, que é, né, assim como o Espiritismo, que sabe que essa vida que estamos aqui, que essa encarnação, é apenas uma pequena etapa da nossa vivência espiritual que é eterna, a gente sabe que as tribulações e as dificuldades são desafios que que nos é dado, que nos são dados, para que a gente mude as coisas para melhor e, sobretudo, que a gente se mude para melhor, que a gente se transforme. Então, Santo Agostinho nos diz que a esperança traz a indignação no sentido de olhar o que não está bom e querer mudá-lo para melhor, e a coragem para fazer essa mudança acontecer. Então, colocando o niilismo e a espiritualidade numa balança, né, numa comparação, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, nos disse que a negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos, no entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, com esse olhar da espiritualidade, do espiritismo, a gente vê que negar o transcendental, negar, ou seja, só olhar para a matéria, acreditar apenas na matéria, nos leva a um desespero, nos atesta a impossibilidade, nos diz que a gente não pode fazer nada e que as coisas aí estão como estão. Na visão do espiritismo, a gente tem a esperança como uma motivação para melhorar as coisas. Tanto que na visão cristã, a esperança é considerada uma das virtudes teologais. Essas virtudes são virtudes sobrenaturais, são virtudes que nos é
nos são dadas por Deus, na nossa criação. Existem virtudes que a gente trabalha e aprende, a gente vai vivendo e vai aprendendo com elas. E tem virtudes que todo espírito, quando criado, é criado com uma fagulha dessa virtude. Então, dessas virtudes, são três que nos é dada assim de forma inata. É a fé, a esperança e a caridade. Então, através dessas três virtudes, Deus se comunica conosco e que torna efetiva para o ser humano a possibilidade de participar livremente da própria vida de Deus. Então, todo mundo tem um pouquinho e é criado com essas três virtudes. A gente, então, ao longo das nossas encarnações, vivências, experiências, a gente vai fortalecendo elas. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, para a gente dar continuidade sobre a esperança. Então, fé é uma atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo na expectativa da salvação da alma. Na questão do espiritismo seria ao crescimento espiritual, né, na melhora da nossa situação, como não só como ser humano, mas como espírito eterno. A esperança é uma forma mais genérica de uma tendência de esperar um bem futuro possível, porém incerto. E a caridade é o procedimento moral dos homens para com os outros. Ela é baseada no fazer ao próximo o que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a esperança. Outra coisa que é importante é que essa divisão, ela é didática, né? A gente tem um pouquinho de tudo, de todos os três juntos, tá? Então, a gente divide elas didaticamente como separadas, porém, as três estão interligadas. Na visão do Espiritismo, a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por quanto o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. Isso foi dito por Emmanuel no livro Vinha de Luz também. Então, o que ele nos diz aqui? A fé, ela exige um pouco mais de vivência, de experiência. Ela não é fácil, a gente falha às vezes na nossa fé, naquela certeza que Deus nos ajuda, na certeza que tudo que é para acontecer, acontece da forma que deve ser para o nosso bem. Então, às vezes, né, a esperança, ela vem num sentido de auxiliar que a gente atinja a virtude maior de forma plena, que é a fé. Então, a gente tem a esperança como uma forma e como um caminho para o nosso crescimento espiritual. Lembrando que a esperança, ela não é passiva, a gente não espera sentado as coisas acontecerem. Ela é dinâmica. Então, pela esperança, a gente trabalha para superar obstáculos, sem desviar do nosso foco, para que nosso encontro com Deus, ou seja, nossa evolução espiritual, ocorra e se efetive com o passar das nossas encarnações e das nossas experiências. Paulo, na Epístola aos Romanos, nos traz que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência nos traz a esperança. Aí a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui traz já a esperança como uma das virtudes teologais, algo que a gente tem já inato dentro da gente e que através, então, da nossa vivência, a gente faz ela florescer e se fortalecer. Isso acontece. Resumindo o que Paulo falou na Epístola aos Romanos, nós temos uma tribulação, nós passamos por essa tribulação com paciência. Ao fim dessa resolução, nós temos essa esperança. Lembrando que ao se deparar com uma tribulação,
A gente tem a indignação, assim, não gosto desse problema, não gosto de estar nesse problema, não gosto de estar passando essa situação. Isso me faz mal. Eu preciso mudar isso. Eu não, né? Eu não quero mais estar nessa situação. Então, a gente tem que desenvolver também a coragem para mudar a nossa situação. Então, a gente olha que, nossa, é muito fácil, praticamente uma receita de bolo, né? Problema, paciência, experiência, esperança, com uma pitadinha de indignação e coragem, tá tudo certo. Infelizmente, na nossa vivência não é tão simples assim. E geralmente a gente falha aqui, ó, é na paciência. Então, muitas vezes a gente se vê numa situação de desesperança, falta de paciência. Então, a paciência é uma virtude que a gente precisa trabalhar muito. E é só diante das dificuldades que a gente consegue, então, trabalhar a paciência para entrar nesse ciclo de experiência e desenvolver, ou melhor, fortalecer a nossa esperança. Então, eu tenho uma historinha bem legal sobre esperança e perseverança, né? Aquela paciência em vencer o obstáculo. Eu tenho uma colega que estudava piano num conservatório e ela estava treinando uma música de Bach e ela estava com a partitura, toda a vida ela lá, chegava no mesmo ponto da partitura, ela errava. Começava de novo, chegava naquele ponto, errava a música. E assim, por várias vezes. E uma hora, o que aconteceu? O que acontece com todo mundo? Ela perdeu a paciência, pegou aquela partitura, amassou, jogou fora e estava extremamente irritada, né? Ela assim, não consigo fazer isso, não dá, essa música, não, essa parte não dá. Bom, ela parou, pensou, não, eu já passei por isso antes. Respirou fundo, pegou aquela partitura, desamassou, colocou de novo no piano e voltou a treinar, até que deu tudo certo. Então, aqui tem até a foto da partitura, compartilho com vocês, com anotações, com dicas, onde precisa melhorar. Então, é a paciência, o treino, a dedicação e a perseverança. E o que fez ela ir lá juntar aquela partitura amassada que estava no chão? A esperança. Ela sabia da sua vivência, de outras músicas que ela aprendeu, que não adianta jogar a partitura fora, não vai resolver. Ela pode ir lá e tentar de novo. Precisa um pouquinho de paciência e perseverança para a gente passar pelas nossas dificuldades. Aqui eu trago um exemplo de uma música, de um aprendizado, mas tem muitas outras dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. É a convivência com alguém que nos desafia, é uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no nosso lar. Então, às vezes, a gente quer a resolução rápida, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência para a gente ter a esperança de que as coisas vão melhorar. Isso faz parte do processo. E nesses dias loucos que a gente acelera tudo e a gente vai pegando muito mais coisa para fazer. Então, por exemplo, imagino que deve ter gente assistindo esse vídeo acelerando a minha voz, eu devo estar falando bem rápido com uma vozinha fininha, porque a gente nem, não tem tempo, a gente acelera tudo e vai acumulando mais coisas para fazer, em vez de reservar um tempo para estudar, refletir e desenvolver essas virtudes que nos fazem crescer. E a esperança precisa de dedicação para se fortalecer. Então, nessa questão de perseverança, a gente tem que ter atenção que perseverança não é teimosia. Então, a gente tem que diferenciar esses dois conceitos. Na perseverança, o que predomina é a força de vontade, a persistência fundamentada, tá? Então, a gente tem fundamento, a gente tem lógica no que a gente está fazendo, e, sobretudo, quem é perseverante não reluta em mudar o método para alcançar o que quer. Então, às vezes, as coisas não acontecem exatamente como a gente quer. As coisas acontecem diferente.
O perseverante muda a forma de agir, reflete cada vez que acontece uma falha, um erro, para seguir adiante. Então, é a musicista aprendendo a tocar Bach. Então, não está dando certo, eu estou errando alguma coisa aqui, o que eu estou errando? Faça anotação, tento de novo, vou lá, tentativa e erro, muda o método e vai indo. O teimoso é aquele que quer fazer alguma coisa e tem que ser daquele jeito e nada pode ser nada diferente. Então, isso é diferente. A gente tem que ser perseverante, mas não teimoso. Geralmente, o teimoso ainda passa por cima dos outros, atropela as coisas, né? Acaba desrespeitando um pouco o espaço dos outros e não desenvolvendo muita empatia, enquanto o perseverante, ele escuta, reflete e melhora a forma de fazer, ou melhora o caminho para se chegar aonde ele quer. Então, como a gente pode fortalecer a nossa esperança? Eu trago aqui algumas dicas, e se vocês puderem compartilhar depois nos comentários, ia ser legal também. Então, primeiro de tudo, para a gente ter esperança, a gente tem que lembrar que a gente não pode controlar tudo. As coisas não vão ser sempre como a gente quer, como a gente sonha. A gente consegue, se a gente tem a força de vontade, a gente consegue. Mas, às vezes, o caminho vai por lados diferentes e, às vezes, a gente não tem controle disso. Segundo lugar, a gente tem que lembrar que tudo tem um propósito na vida. Tudo tem um porquê. Então, é aquela visão, né, que a gente comentou ali no começo dessa explanação, que tudo tem um propósito, as coisas acontecem para a gente evoluir e aprender. Tanto as coisas agradáveis quanto as coisas desagradáveis. As dificuldades também têm um propósito, assim como as coisas boas. E, em terceiro lugar, sabendo que tudo tem um propósito, a gente tem que tentar compreender o propósito de cada situação. Então, por que será que isso está acontecendo comigo? Será que eu não estou cometendo sempre o mesmo erro? Será que eu não preciso melhorar certos aspectos em mim? Nas minhas qualidades, nas minhas atitudes. Então, se a gente tentar entender o porquê, por trás de cada situação, auxilia que a gente tenha esperança e perseverança para passar pelos nossos problemas. E, sobretudo, visualizar o que a gente quer e respeitar o próximo. Então, aqui vem separando a teimosia da perseverança. A gente tem que respeitar o próximo, a gente não pode ofender as pessoas, a gente não pode puxar tapete, porque isso vai acabar voltando para a gente na lei de ação e reação. Nós temos que desenvolver o melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Se eu estou prejudicando alguém em busca do que é melhor para mim, eu não estou fazendo o meu melhor. Bom, parece tudo muito fácil mais uma vez, né? Tem dica, tem receita, não é fácil. E muitas vezes a gente se vê numa situação de desesperança. Então, Emmanuel, ainda no livro Vinha de Luz, nos diz: a noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na disseração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Então, a gente não tem que se sentir na obrigação de estar com esperança o tempo todo. Nós somos aprendizes, estamos aqui para aprender, nós falhamos, nós erramos, e frente a problemas muito difíceis, que a gente ainda não tem experiência de como superá-los, e junto com a impaciência, a gente se vê muitas vezes em desespero. Então, se está difícil de lembrar da esperança, se está difícil de ter a paciência, a gente sempre pode recorrer à prece, porque Deus sempre nos dá a indicação do futuro. Porque a esperança é um dom que todo mundo tem dentro de si. Mesmo que essa chama esteja muito pequenininha dentro da gente, ela está lá. E na prece, a gente pode encontrar a forma de fortalecer essa chama, de fazer ela aumentar.
Então, lembrando das virtudes que nós temos inatas na gente: fé, esperança e caridade. E o engraçado, o curioso, é que a âncora é o símbolo da esperança. Ela é um símbolo de firmeza, força, tranquilidade, esperança e fidelidade. Então, a âncora, ela é forte, ela tem peso, e ela nos segura no lugar quando está tudo bagunçado, quando está tudo fora do lugar. Então, isso que é, né? E juntando as três virtudes, a gente tem mais peso ainda a nossa força, a nossa fé. Então, colocando isso tudo, essas três virtudes na balança, que a gente tenha mais esperança e menos desespero. Então, como uma mensagem de esperança, Emmanuel, também no livro Vinha de Luz, nos traz: levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, a gente tem a esperança na gente e, com paciência, com perseverança, a gente consegue passar pelos nossos problemas. Porque tudo na vida tem um propósito, e não é porque a gente está passando por um problema que a gente deve simplesmente aceitá-lo. Deus nos deu o dom da inteligência, nos dá recursos materiais, nos dá recursos emocionais, espirituais, para que a gente consiga melhorar as nossas situações. Claro, às vezes dentro de algumas limitações, mas a gente tem isso em nós. Nós temos o direito de ser feliz, desde que a gente não prejudique ninguém no nosso caminho. Então, para finalizar a palestra de hoje, trago a frase lá da Caixa de Pandora: a esperança é a última que morre e a primeira que renasce. Então, sempre que a gente estiver no momento difícil, oremos que Deus nos fortalece e nos dá a luz da esperança que todos nós temos dentro de nós. Então, vamos finalizar o nosso encontro de hoje com a prece de encerramento. Pedimos aos espíritos protetores que nos abençoem nesse momento, que caso não estejamos frente a um problema, uma tribulação, uma situação difícil, que possamos receber a esperança, acender essa fagulha que nos é dada como um dom, como uma virtude, e com calma, tranquilidade e paciência, fortalecer e almejar uma realidade melhor, buscando o nosso crescimento espiritual sempre. Que assim seja. Obrigada a todos e até a próxima.